tem aparência de ser forte, mas ela não é forte. E a igreja jacônica é uma igreja que tem a aparência de ser simples, ela realmente é simples, só que ela tem a força do Espírito, ela gera a força do Espírito, ela vive pela força do Espírito. E existem em nossos dias muitas palavras proféticas acerca da igreja que ama Jesus, acerca de uma igreja que vai se levantar e ser separada, ser disposta a amar os perdidos, de uma igreja que é diferente. E eu creio que todos nós temos sonhado com essa igreja. Todos nós temos sonhado com uma igreja que fuja desse padrão de prosperidade, desse padrão de Deus vai me dar. E Esaú, ele odiou a Jacó, e vamos ler o verso de número 41. Nós paramos no 40 e nós vamos ler o 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela... Todos. Bênção, todos, bênção. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção. Esaú então disse em seu coração, aquela bênção com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração, chegasse os dias de luto de meu pai, e farei o que com Jacó? Matarei. E o que ele chama Jacó aí? Jacó era o que dele? Irmão. Porque essa igreja esaônica, ela sabe que a igreja que está sendo levantada faz parte do reino. Ela sabe que essa igreja que está sendo levantada tem um amor que ela teve no início. Ela sabe que essa igreja que está vindo tem no seu íntimo um desejo que há muito tempo foi queimado dentro do coração dela. E então Esaú odeia Jacó. E quando ele odeia Jacó, que era seu irmão, ele profere uma palavra que é gerada onde? No seu coração. E quando Esaú ouve o que o seu coração está dizendo, porque olha só, Esaú disse no seu coração. E uma das coisas que eu já ministrei aqui foi que Deus não fala conosco no nosso coração para não nos confundir. Deus fala com a gente no Espírito. E quando Ele insere uma mensagem no nosso Espírito, quando Ele começa a inserir em nós um desejo por mudança, um desejo por ser diferentes, a nossa alma começa a receber essa identidade. E eu não deixo de me apegar na parte do texto do capítulo 26, que diz que Jacó era um homem simples. E aí hoje, ao preparar a mensagem, eu me lembrei de uma coisa, que está lá no capítulo 10 de Mateus, e nós vamos abrir já já. Mas antes de falar disso, eu quero falar com você sobre um texto que você conhece. Alguém se lembra o que está escrito lá em Lucas 15? A história do filho pródigo. E eu não sei se você vai conseguir ter a visão que eu tenho, mas Jesus, ele já falava de duas igrejas. A igreja do filho pródigo e a igreja do irmão mais velho. Ah não, mas não tem base para isso, então deixa eu te dar outra base. Uma mulher vindo e ela é curada do fluxo de sangue, mas lá na frente tem uma menina de 12 anos que vai ser curada porque ela é mais nova. Ah, mas ainda falta base? Então eu lembro de outra história que Jesus conta. E que Jesus vem, através dessa história, mudar a história de toda uma geração. Porque nós temos 3 homens que amam a Jesus com tudo. Pedro, Tiago e... Mas nós temos uma que é mais ou menos. Que é representado em quem? Que traz Jesus, que vai embora. Em Judas. E ainda tem outro que eu vou me lembrar durante o percorrer, que era esse que eu quero focar. Mas antes da gente falar disso, não é Paulo. É também uma parábola que Jesus conta. E ele usa 2 pessoas também, que também representam 2 igrejas. Mas primeiro, antes de falar disso, eu quero falar para você dessas 2 igrejas, representadas no irmão mais velho e no irmão mais novo. Observe comigo. Um filho mais velho que fazia, aparentemente, no capítulo 15 de Lucas, tudo o que o pai queria. E um filho mais novo que fazia tudo errado, aparentemente. Porque quando ele cai em si, a primeira coisa que ele diz: eu preciso voltar para o meu pai. Eu preciso correr para a presença do meu pai.
Então esse filho fazia tudo o que o pai queria, mas o seu íntimo apenas valorizava o que era decorrente das mãos do pai. Porque qual é a primeira coisa que ele vê o pai diz? Eu estou aqui contigo tanto tempo, eu te sirvo há tanto tempo, e você nunca me deu um carneiro para eu ir celebrar com os meus amigos. E Esaú odeia Jacó por quê? Por causa da bênção. O filho pródigo odeia o irmão mais novo por quê? Por causa da bênção. É uma igreja que valoriza mais coisas do que pessoas. É uma igreja que valoriza tudo o que é aparente. É uma igreja que só quer crescer em riqueza e ela não se preocupa. Então o filho mais velho odiou o filho mais novo, como Esaú odiou a Jacó. Eles não se preocuparam com nada do que era importante. Eles se preocupavam com o que era passageiro. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo de número 10. E leia comigo o verso de número 16. A parte A e depois nós vamos ler a parte B. Todo mundo sabe diferenciar na Bíblia o que é parte A e o que é parte B? De um versículo. E quando o versículo também tem parte C, né? Cada vírgula no versículo, quando é uma continuação, por exemplo, se eu pegar aqui o verso 3, que ele vai citar um monte de discípulos, ele não tem partes, porque ele tem muitas vírgulas. Mas se você pegar o verso de número 16, vou te ensinar a ver a parte B do versículo. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E aí você vai ter um ponto com vírgula. E aí, essa é a parte A do versículo. A parte B vem, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Ok? Então, Jesus aqui está dizendo assim, ó, olha só, vamos prestar atenção para você entender essa igreja. Verso número 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de... Jacó era ovelha, Esaú era lobo. Essa igreja de lobos é uma igreja que ela quer somente a carne das ovelhas, que ela quer engordar a ovelha para tirar alguma coisa dela. Ela ensina o cara a ir para a igreja, ensina ele a buscar um recurso, ensina ele a ter alguma coisa, às vezes até dar um recurso para ele ter, para que depois ele possa devolver. Então é uma igreja que ela não se preocupa com a sua vida espiritual, é uma igreja que ela só se preocupa com a sua vida terrena. É uma igreja que requer de você coisas terrenas, então a sua linguagem é terrena. E Jesus diz, tomem cuidado, acautelai-vos, porque eu estou enviando vocês para o meio de lobos. E ele chama a gente de ovelhas. Se você pensar de uma forma fria, é uma loucura. Porque uma ovelha perto de um lobo é a manifestação de um massacre. E uma igreja jacônica é essa igreja, ovelha entre lobos. É uma ovelha que ela entende o que é bate-cola, entende a voz de Deus. É uma igreja que ouve poderosamente a voz de Deus. E é uma igreja que conhece a voz do pastor, que diz para ela aí na parte B do versículo, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Em outras versões vai dizer, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jacó foi prudente como a serpente, porque ele valorizou tanto que era eterno. Quando ele viu que Esaú estava desprezando, ele foi lá e se agarrou. Porque essa é uma igreja que abraça Jesus com toda a sua força. Essa é uma igreja que o ama como a rocha fundamental. Essa é uma igreja que consegue tirar o seu foco das coisas da terra e focar nas coisas corretas. Então você vai ver Jacó ser simples. E eu amo o que o texto diz a seguir no verso de número 17. E acautelai-vos, porém, dos homens. De quem? Porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, entenda, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como
ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Aleluias! Amém. Então uma igreja jacônica é uma igreja que, além de valorizar o eterno, além de ser simples, ela é uma igreja que se sujeita completamente a Deus. Mesmo em momentos de perseguição, você não vê Jacó correr e dizer, peraí que eu vou matar meu irmão dormindo, porque assim eu estou livre. Peraí que eu vou ser uma igreja que vai falar mal da outra igreja. Não, Jacó, ele se preocupa em fazer o que Deus queria que ele fizesse. E então nós temos, volte lá para Gênesis, no capítulo de número 28. 28 o quê? 28, 1. Do 28 ao 1, do 28 do 1 ao 9, você vai ver Isaac mandar ele ir para onde? Para Padã Arã. Para ele ir lá e buscar uma esposa, para ele não ter esposa, do meio dos cananeus, dos heteus, que era onde eles estavam morando. E eu quero a sua atenção para uma coisa que eu preciso dizer para você nessa noite. Observe o que Deus está aqui fazendo. O que Deus está traçando através dessa igreja jacônica. Ele está dizendo assim, Jacó, você vai para um lugar onde vão mentir para você. Onde você vai ser perseguido. Igual Jesus disse para a gente lá no capítulo 10. Mas ele diz assim, eu vou te guiar. E quando ele chega no poço de Padã Arã, quem é que ele encontra? Ele encontra já a família de Rebeca, da mãe dele. Amém. Ele já encontra o que ele precisava, porque ele estava na direção do Espírito. Amém, Deus. E nessa direção do Espírito Santo, começa a se manifestar o que chama a minha atenção. Porque Jacó, quando ele se manifesta, quando ele se entrega para a vontade do Pai, eu quero que você leia comigo o verso de número 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era... Olha isso. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu... E deitou-se naquele lugar. Jacó deixou sua família, seu conforto, suas panelas e foi para um lugar sem rumo. Uma igreja que segue em direção ao alvo, mesmo que às vezes caminhando sem rumo, mesmo que às vezes não alargando as suas paredes, mesmo que às vezes não construindo um templo como todo mundo está fazendo, mesmo que às vezes não acumulando riquezas, mesmo que às vezes tendo no seu interior apenas pessoas que são simples. Uma igreja que olha para o rumo que o Espírito Santo está levando ela. Uma igreja que ama os perdidos e estabelece o reino. E não uma igreja que ama o dinheiro e estabelece o império. Porque a igreja que ama o reino de Deus é uma igreja que vai olhar adiante. E ela consegue dormir com a cabeça na pedra. Antes de eu falar disso, deixa eu falar outra coisa. Jacó estava partindo para seguir um legado, uma ordem de Deus, que era, em outras palavras, não contamine a minha vontade. Não viva de aparência como Esaú. Não se alicie com fingimentos. Eu não sei se você vai lembrar no culto passado, mas Esaú ele contaminou a vontade de Deus quando ele vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú viveu de aparência, porque ele não honrava princípios. E Esaú se aliançou com fingimentos, que ele casou com Basemate e Judite. O nome de Basemate significa fragrância, cheiro, agradável. E o nome de Judite significa digna de louvor, louvada por Deus. Mas era só aparência, porque elas em nada louvavam a Deus, em nada elas tinham um cheiro agradável. E aí Deus dá uma outra mensagem para Jacó: não ceda a vender o eterno pelo passageiro. E então o Senhor guia completamente sua ida a um lugar onde nunca ele tinha estado. Essa igreja jacônica
ouve a voz profética, não ama somente as bênçãos como a igreja exaônica, mas obedece mesmo quando isso faz ela sair do seu conforto. Pior coisa difícil é sair do nosso conforto. É muito mais fácil virar para Deus e dizer assim: Senhor, eu não me acho um cristão legal, muda a minha vida. Do que dizer: Senhor, olha, eu não sou perfeito, mas eu estou indo. Jacó foi um menino que eu imagino a infância dele. Ele cresceu sendo chamado por todos de enganador, porque havia uma palavra profética sobre a vida dele. E a palavra dizia: você vai tomar o lugar do seu irmão. Você vai suplantar o seu irmão. Você vai além do que ele vai. E quando essa palavra é liberada, ele começa a ser odiado pelos seus amigos. Imagine só Esaú pegando seus amigos e indo com Isaac, aprendendo a caçar. Enquanto isso, as meninas estavam lá cozinhando e Jacó estava no meio delas. Jacó talvez fosse o único homem no meio de um monte de mulher. E eu imagino que Jacó talvez tivesse um jeito afeminado, não sei. Mas porque conviver no meio de um monte de mulheres gera isso no caráter de uma criança. Mas você vai ver que ele tinha um caráter defraudado lá na frente. Porque ele não aceitava a identidade dele. Ele não amava a sua identidade. Mas ele amava Deus. E talvez você seja um cristão que não ame quem você é ainda. Que não aprove as suas próprias atitudes. Mas se você amar a Deus acima de todas as coisas, o seu caráter pode ser completamente transformado. Talvez você ache que a sua adoração não está subindo, que o seu clamor não está chegando aos céus, mas eu digo a você, através do sacrifício de Jesus, a nossa oração chega a Deus. Amém. Porque nós não temos poder em nós para gerar isso. E então você vê Jacó tomar uma pedra e transformá-la no seu travesseiro. Você consegue se imaginar fazendo uma pedra de travesseiro? Eu não consigo nem sonhar com essa ideia. Porque eu mal consigo dormir sem travesseiro, imagina com uma pedra. E eu falei: Senhor, o que é essa tal dessa pedra que aparece aqui? E aí o Espírito Santo liberou no meu espírito uma palavra. Sabe quando que essa igreja exaônica se perdeu? Quando ela deixou de valorizar a pedra fundamental. Porque a história de Jacó tinha que ser a história de Esaú. Esaú era quem tinha que ter saído e buscado esposa lá em Padã Arã. Mas ele preferiu criar um reinozinho para ele. Ele preferiu criar uma cidade só para ele. Ter um monte de servos. E às vezes a igreja quer isso. E é muito legal, gente. Tem gente para servir a gente. É muito legal você poder sentar e ter alguém para fazer tudo por você. Mas quando a gente tem que arregaçar as mangas, sair do nosso conforto. Então a primeira coisa que acontece com Jacó, quando ele sai de Berseba e está indo para Arã, é que ele tem sono. E no meio do sono ele pega uma pedra e faz travesseiro. E eu não sei, Jacó, mas se fosse eu teria pensado: nessa hora da minha cama, do meu travesseiro. E aí o verso de número 2 disse: e sonhou. E, meu Deus, o cara dormiu. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tens falado. Vamos pensar. É ou não é a mesma mensagem que Jesus deu pra gente lá em Mateus 10? Cara, sai da tua terra, do teu conforto e vai comer de novo. Lá você precisa ter cuidado, você precisa ser prudente. A gente não leu, mas depois você lê o capítulo 28, você vai ver Isaac ter esse cuidado de dizer para ele. Aí ele diz assim:
Lá vão querer roubar você, lá vão fazer isso, vão fazer isso, vão fazer isso. Mas não se preocupe com o que você precisa falar, porque o Espírito Santo te dará a palavra na hora. Porque essa igreja depende tanto de Deus, que ela consegue deitar numa pedra e sonhar os sonhos de Deus. Então, Jacó não apenas dormiu sobre uma pedra, ele sonhou, mas ele sonhou aquilo que Deus queria que ele sonhasse. E olha o verso de número 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, ele teve lá com toscolo e disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Deus reservou para Jacó uma visão. Uma visão da casa dele. Assim como muitas igrejas no Brasil tiveram uma visão. Mas elas deixaram a pedra de lado e foram embora. Mas Jacó, ele temeu no seu coração. E nós somos uma igreja que teme o Senhor. Nós somos uma igreja que teme fazer a vontade do Senhor. E como a gente cantou aqui no início, não deixe que os anos ceguem os meus olhos. E quando o tempo passar, eu deixe ouvir o Senhor. Não deixe eu perder a essência e nem me acostumar a não sentir mais o Senhor. E eu quero que você leia comigo o verso 18, porque na hora que eu li esse texto, o meu coração tremeu. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e olha o que ele fez. E tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestir, e vestes para vestir. Peraí, vamos lembrar de Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, em todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Vamos lembrar do que Jacó pediu: me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai. O Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, agora eu entendi o milagre. Agora o negócio começou a fluir. Sabe por que Deus amou Salomão? Porque Deus virou para Salomão: Salomão, o que tu quer? Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria. E Deus odiou alguns homens porque eles amaram riquezas. Eles amaram a bênção como Esaú amou. Mas Jacó, ele amou a presença de Deus. Ele disse: tudo que eu preciso do Senhor. Eu quero vestir, Senhor, para vestir, porque eu preciso estar vestido. Eu quero comida para comer. Mas me guarda nessa viagem e me faz tornar em paz para a minha casa. E a minha oração hoje para nós como igreja, que durante esse percurso de missão que o Senhor vai nos dar até que chegue o fim da nossa vida, é que Ele nos guarde durante todo o percurso. Porque o salmista disse: a tua palavra eu escondi, eu guardei no meu coração para não pecar contra o Senhor. Então, Senhor, guarda dentro do nosso coração a tua palavra, para que nós não pequemos contra o Senhor. E nós tornemos em paz para a casa que nos espera. E ele chama aquele lugar de casa de Deus, Betel. Jacó não apenas dormiu sobre uma pedra e sonhou, mas ele usou essa pedra e a estabeleceu como coluna. Quantas vezes colocamos o nosso coração e vontade em nossos próprios planos? A pedra, se você não sabe, significa Jesus, porque ele é a pedra angular da igreja. Jacó ama, ele pega aquela pedra, faz ela de travesseiro, e depois ele pega aquela pedra, leva para um cantinho e estabelece a igreja sobre aquela pedra.
Porque nós somos uma igreja que vai estabelecer-se sobre Jesus. Ele vai ser o alvo em todo o tempo. E tudo que Ele nos der será para glorificar o nome dEle. Você ganhou um presente, pergunta, Senhor, em que eu posso usar isso aqui para te glorificar? Ah, mas eu vou ficar paranoico, é melhor ser paranoico ir para o céu do que você simplesmente deixar as coisas acontecerem e ir se afastando de Deus e parando no inferno. Porque você já parou para pensar quantas vezes você acordou e disse, Senhor, hoje eu tenho isso para fazer. O que o Senhor quer nessa situação? Como que eu posso honrar o Senhor nessa aqui? E às vezes a gente não faz isso. Jacó já tinha a bênção de Isaac. Já tinha uma palavra liberada de Isaac, mas ele parou no caminho para orar. Porque em Jesus nós já temos tudo que nós precisamos. Mas se nós não mantemos um relacionamento de oração, a gente não dá o dízimo de tudo. Porque o dízimo não está falando só de coisas de bens, não. O dízimo está falando daqui também, ó. E sabe por que esse versículo encerra dizendo certamente darei o dízimo? Ele está dizendo de tudo que o Senhor fizer por mim, desde o início agora da minha viagem, até quando eu voltar para a casa do meu pai, eu vou te entregar tudo. O meu coração não vai se levar por essas coisas. O meu coração não vai ser roubado por essas coisas. E quantas vezes a gente entrega o dízimo do dinheiro, mas a gente não entrega o dízimo do nosso dia. A gente não para com a nossa Bíblia. E para ser uma igreja jacônica, cara, a gente tem que seguir o exemplo de Jacó. Porque quanto mais eu leio a história de Jacó, mais eu me apaixono por esse cara. Porque eu ouvi a minha vida inteira todo mundo dizer que Jacó era um ladrão, era um mentiroso. E Jacó é o cara, bicho. E Jacó é o cara que tem toda a carga para ensinar a igreja a ser igreja. Jacó é o homem que, se nós olharmos para ele, a gente não vai errar. A gente não vai roubar a Deus. Jacó conhecia o sonho de Deus de um jeito tão incrível, que quando ele encontra com Raquel, no verso 29, ele agarra Raquel e começa a chorar. Eu imagino Raquel pensando assim, meu Deus, quem é esse doido? Porque para ela aquilo não significava nada, mas Jacó sabia quem ela era. E eu sempre falo, você sabe por que nós temos na Bíblia 3 patriarcas? Porque Abraão deixou um sucessor chamado Isaac. Isaac deixou um sucessor chamado Jacó. E Jacó deixou um sucessor chamado José. E você não vê José deixar sucessor. Um homem incrível, mas ele não deixou um sucessor. E aí no meio do povo Deus teve que levantar outro. E aí Deus levanta Moisés. Moisés deixa um sucessor que era Josué. E Josué deixa quem como sucessor? Ninguém. E o povo se perde outra vez. Porque se nós não levantarmos sucessores, todo o nosso trabalho será como lixo. Isso é muito sério. Eu oro ao Espírito Santo que nos façam homens e mulheres como esses patriarcas, que amaram tanto alguém. Porque sabe o que eu acho interessante nessa história? Isaac amava mais quem? Isaac. Dos filhos, quem ele mais amava? Esaú. Mas no fim, o legado é deixado para Jacó. Porque são os que menos nós temos esperança que Deus esconde o seu tesouro. Então não olhe para ninguém, como se essa pessoa não tivesse jeito. E aí eu falei que ia falar da mulher do fluxo de sangue. Observe o que Jesus está fazendo. Jesus recebe a notícia de que tem uma menina de 12 anos morrendo. A maioria talvez já tenha ouvido isso. Principalmente os que ouvem as ministrações que eu ouço. Ele está indo curar uma menina de 12 anos. O número 12 ele fala sobre... Diga, governo. Então Deus está indo curar uma igreja que
tinha um governo. E vem uma mulher atrás dele que sofria de uma doença há 12 anos. E ela gastou tudo que ela tinha. Atrás de quê? Porque essa igreja atual, ela está gastando tudo que ela tem. Tentando firmar as pessoas pela força do seu braço. Mas daqui a pouco a sua força vai acabar. Mas enquanto Jesus está indo levantar uma geração que estava morrendo, que todo mundo achava que estava morta, mas Jesus diz bem assim, ela está dormindo. O que todo mundo faz? Todo mundo ri. Porque Jesus está indo levantar uma nova geração, mas ele está no processo curando a que está ficando para trás. E é o que eu creio que vai acontecer com a igreja brasileira. Enquanto Deus está aqui levantando a gente, todo mundo achando que a gente está morto, a gente está só dormindo. A gente está só recebendo um sonho de Deus. Amém. Para estabelecer a casa dele. Enquanto isso ele está tratando com essa igreja que só rouba, que só se dá. Porque se nós, como igreja, discutir isso, se eu e você não tivermos esperança no Valdomiro Santiago, no Edir Macedo, ninguém mais pode ter. Porque nós somos a igreja que tem que amar igual Jesus amou. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil dobrar o dia e falar assim, eu visito aqueles homens e transformar a vida deles. Assim como você tem transformado a minha, que é mais fácil odiá-los. Mas ele diz, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque essa simplicidade tem queimado dentro da gente. A gente começa a possuir algumas coisas, a gente começa a deixar de servir o reino de Deus. Então, Jacó encontrou um poço. E a primeira coisa que ele descobre é que Raquel era... O que Raquel era? Qual era a profissão de Raquel? Raquel era pastora. Meu coração chega a dói quando eu fiquei isso. E como que essa mulher era pastora? E ela leva os ídolos da casa do pai dela. E Jacó se encantou com o título dela, talvez. E nós temos que ter cuidado, porque nós também somos uma igreja que pode ser levada pelo engano. Uma igreja que pode se embebedar com a alegria de receber o que nós queremos, quando nós temos que receber o que Deus tem para nós. Porque Jacó recebeu Lia como esposa, no lugar de Raquel, porque ele estava bêbado. E nós somos uma igreja que, se não vigiarmos, vamos deixar o mundo embebedar a gente. Labão, o pai de Raquel, o nome dele significa uma coisa que eu fiquei, não é possível que o nome desse cara signifique isso. Labão significa branco, limpo. E eu falei, caramba. Vocês já viram como o pelo esconde a cor da pele? Quando você é muito peludo, quando tem uma pessoa que é muito peluda, ela esconde. Esaú era esse cara peludo, e que ele escondia quem ele era. Labão também era esse cara, era branco, limpo, recebeu o nome de ser um cara de integridade, mas ele não era. E no nosso meio, se nós não tivermos cuidado, vão entrar homens que parecem ser brancos e limpos, mas só querem poluir a igreja. Então nós temos que ter no nosso coração. Deixa eu ir até mais longe. Na sua vida talvez tenha alguém que entre como branco e limpo, alguém que tem uma aparência muito legal de cordeiro, de ovelha, mas é lobo. E no momento certo vai arrancar a sua santidade. Porque nós somos fortes? Não somos. Não na nossa força. E segundo a Bíblia, o que é a nossa força? Alguém sabe? A alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando somos fracos, Ele é forte. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Entenda o que eu estou te dizendo essa noite. Foque no que eu estou te dizendo essa noite. Esses últimos 3, na verdade essa semana, foi uma semana de muito levante do inimigo.
muito levante. A maioria de nós somos tremendamente afrontados. Mas o que o diabo quer é que da nossa boca saia a palavra torpe. E eu guardei os meus lábios durante toda a semana, porque eu disse: Senhor, no momento certo, da minha boca vai sair uma palavra profética. E hoje quase que tudo deu errado. Quase que tudo deu errado. E aí mais cedo a Priscila me mandou mensagem e disse assim: meu pai passou mal, talvez eu não consiga produto. E eu erguei a mão e falei: não sei, porque eu sei que não é o Senhor. E aí teve um estágio melhor, a Priscila veio pra cá, o pneu do carro dela fura. Aí ela trocou o step, aí quando foi sair o outro pneu estava furado também. E eu falei: a sua fúria não chega até nós, já. E os computadores não funcionavam, e nada funcionava. Eu falei: você não precisa de computador para te adorar, não precisa de nada disso. Porque às vezes o que o diabo quer fazer é abalar a gente. E sabe o que abala o diabo? Ver a gente se posicionar no lugar que era dele e que é nosso agora, que é o lugar de adorador. Mas às vezes a gente não faz isso, cara. Já percebeu como a gente é quando a gente está cansado? Então eu tenho sempre falado para a maioria, para todos vocês, tenham testemunho. Aquela historinha que eu até contei para alguns. Ter o perfume de Cristo não é chegar assim: eu sou de Jesus, olha aqui, eu sou de Jesus. Como é que alguém sabe se você está com perfume? Pelo cheiro. Então no seu secreto, porque você não vai lá no meio do shopping e fala: gente, vou passar perfume aqui, ó, eu estou passando perfume. As coisas não são assim. É no seu secreto que você se perfuma. Então passe o seu período com Deus, o seu secreto, e deixe que Ele perfume você. Porque o cheiro dele vai expandir. Sabe outro exemplo que eu achei magnífico? É quando Paulo vira para a gente e diz: brilhem como estrelas que estão no céu. E se você olhar o céu, ele é todo escuro durante a noite. E a estrela faz toda a diferença. E quem olha daqui acha que a estrela é um pontinho bem pequenininho. Mas quando você se aproxima, você descobre que a estrela é maior do que a Terra. Porque o foco é: nós brilhemos a glória de Deus. E quando as pessoas se aproximarem, elas vejam o tamanho do nosso Deus. Porque elas vão ver que Ele é o Senhor através de nós. Então entenda, eu quero te convidar durante esses dias. Eu sei que está todo mundo numa leitura avulsa, um está lendo ali, um está lendo ali, mas tente ler a história de Jacó, porque nós provavelmente vamos falar deles ainda por mais uns 8 cultos. Porque nós precisamos entender essa igreja, cara, que nasceu em Jacó. José é uma igreja bem sucedida, mas ela tem um problema. E nós vamos falar desse problema. Jacó é uma igreja que serve a igreja de Esaú. Sabe por quê? Ela tapa as brechas. Mas eu não vou falar disso, porque isso é para outro culto. Amém? Para a gente encerrar, vamos de novo lá para o capítulo 10 de Mateus. Eu acho que a gente nem gravou a mensagem hoje, né? Glória a Deus. Mateus 10. O que Esaú era mesmo de Jacó? Olha o verso de número 21. E o irmão entregará à morte o irmão. E o pai e o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugir para outra. E o que Jacó faz quando ele sabe que Esaú quer matar ele? A outra cidade, ele sai correndo.
Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, ao servo como o seu Senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai da família, quanto mais aos domésticos? Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um laço, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai, de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Olha o verso de número 31. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis, escute isso. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, o filho contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, e quem perder a sua vida por amor de mim, quem vos recebe a mim me recebe, quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Até por abençoar essa igreja as pessoas recebem galardão. Eu não sei se você notou no texto, mas Jesus está o tempo todo dizendo: por causa de mim, se eu for a pedra fundamental, se eu continuar sendo a pedra, se eu continuar sendo a pedra, vocês estão prontos para serem uma igreja perseguida? Porque a perseguição que a gente sofre no dia a dia não é nada comparado ao cristãos que estão sofrendo lá fora. E eu ainda acho que a agressão física não é a pior perseguição. Eu tenho para mim que essa não é a pior perseguição. Mas nós precisamos ser uma igreja diferente, que é levantada por Jesus e mantida nele. Porque eu não acredito que alguns homens que se perderam nesses dias são homens que nunca conheceram a Deus. Mas sabe qual é uma coragem que a igreja de Jacó tem que ter? Ela tem que ter coragem de abandonar Esaú. E é o que está faltando na gente. A gente é muito preso ao nosso ciclo de amigos. A gente é muito preso nas coisas desse mundo. Mas se Jacó não abandonasse Esaú, ele morreria. Porque Esaú sufoca Jacó. Sabe, homens e mulheres que talvez você conheça, que vivem presos numa igreja que está matando eles, porque eles não decidiram ouvir a voz de Deus. Eles sabem o que tem que fazer, mas eles ainda acreditam que Esaú pode mudar de ideia. Acreditam até certo que Esaú pode mudar de ideia. Mas para que Esaú mude de ideia, Jacó tem que passar 20 anos fora. Mas isso é pregação para outro dia. Fique de pé no seu lugar. Não perca o tempo que o Senhor nos chamou para passar fora. Porque esse tempo não é um tempo de conforto. Jacó trabalhou 14 anos e mais 6. Alguém viu Jacó ficar parado?
Deus está te levando, te trouxe já para um lugar de trabalho. E aqui Ele está te preparando para voltar para a casa do Pai. Mas nesse lugar, você tem que ser como Jacó. Você tem que estabelecer alianças saudáveis, como Ele estabeleceu com Lia e Raquel. Você tem que gerar sucessores. E você tem que ter ovelhas. Deus vai dar para nós tudo isso. Eu não sei se você consegue ver, mas eu já não vejo literalmente esse lugar mais desse tamanho no reino do Espírito. No reino físico eu não me importo me reunir por mais 5 anos, se Deus quiser. Mas se Ele quiser também, eu já digo, nunca logo a gente está aqui. Mas no reino espiritual, a gente começou a falar, porque o diabo se levantou. E se ele se levantar, ele está bravo. Eu sempre disse para vocês, eu sei a raiva que ele tem na minha vida. E eu estou começando a conhecer a raiva que ele tem na vida de vocês. Afronte o inimigo enquanto ele vem contra você. Zombe dele, porque a palavra diz que o Senhor porá um anzol no nariz dele e o fará voltar por onde veio. Se por um caminho ele veio contra você, por 7 ele fugirá. Amém? Feche os seus olhos nessa noite. E ore comigo, Espírito Santo de Deus. Eu quero, sobre a minha vida, uma visão celestial. Eu não sei qual é o lugar que eu preciso estar para deitar nessa pedra e sonhar e ver a casa do Senhor. Mas eu oro para que o meu coração se encha de temor e quando o cansaço bater, eu corra para dormir nos teus pés. Nos teus pés. No nome de Jesus. Amém. Me lembrei da outra igreja, só para a gente... que eu tinha esquecido. Marta e Maria são outros 2 tipos de igreja. Porque Marta é aquela igreja que faz um monte de evento, é aquela igreja que faz um monte de coisa. E Maria é aquela que fica nos pés do Senhor. E nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos ser a igreja que nasceu em Jacó. Amém? Olhe comigo, Senhor Jesus. Eu estou saindo da sua casa. E eu tenho no meu coração uma palavra que é do seu coração. Por isso, eu declaro que eu vou viver essa palavra. E eu serei uma igreja perfumada, aonde eu estiver, para glorificar o seu nome. No nome de Jesus. Aplauda o Senhor e abraça o seu irmão. Aleluia.